Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E é o seguinte, todo negócio nasce de uma ideia, é óbvio, mas ele só cresce quando a gente aprende a ouvir. E a escuta do cliente é o que separa de quem só repete fórmulas óbvias com quem melhora todos os dias. Não é sobre agradar, é sobre, de fato, entender qual é o problema que você resolve e o que o seu cliente espera ou quer. Cada reclamação, sugestão ou comportamento é um dado vivo sobre o que precisa ser ajustado, simplificado ou até reinventado. E quando a escuta vira parte da rotina, o negócio deixa de ser reativo e passa a ser inteligente. E hoje o papo é sobre isso. Como ouvir de verdade o cliente e transformar uma escuta em estratégia de melhoria contínua. E para isso, a gente recebe o Flávio Múcio, diretor de marketing e operações da Leggera. Bem-vindo, Fábio. Olá, obrigado, Renato. Obrigado, Foodness, pelo convite. Bora lá? Então me conte. Para a gente começar, conta de você. Qual a sua história antes da Leggera e desde que você veio para a Leggera? Olha, minha história... Eu trabalhei no mercado financeiro por 20 anos, né? E antes de começar todo o processo da Leggera, meu background é de tecnologia, então eu fiz ciência da computação, passei por a parte de projetos de tecnologia, fiz um programa de inovação e liderança no MIT e a partir daí, desde que a gente abriu a Leggera, eu passei, né? Eu fiz dupla jornada, trabalhava no mercado financeiro ainda e continuei trabalhando na Leggera e depois eu parei com o mercado financeiro e agora tomo conta da parte de operações e marketing da Leggera. Tá, legal. Então, pelo seu background, dado é um negócio que você usa para absolutamente tudo, né? Desde o dia zero que a gente abriu a Leggera, a gente captura todos os insights, todas as informações que a gente puder dos clientes. E isso a gente usa para tudo, seja no atendimento ali na ponta com o cliente, seja para resolver um problema com o nosso fornecedor. Então, a gente acompanha não só o dado do cliente, mas também os dados de operações dentro da empresa. Tá, muito legal. Conta um pouquinho da história vocês mexeram até em receita para melhorar a performance de acordo com o que vocês ouviram durante 10 anos, foi isso? Ao longo dessa jornada agora a gente está completando 12, né? Mas quando a gente completou 10 anos, eu tinha tantos insights, né? Que a gente foi capturando preferências e sugestões dos nossos clientes. E aí a gente falava assim, o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer de diferente com todas essas informações, né? E aí eu, como geek, né? Aquela pessoa programadora falei, cara, deixa eu perder algumas noites aqui, deixa eu entender o que eu consigo capturar dessas informações. E aí a gente, no primeiro momento, a nossa base de dados era uma base tão rudimentar que a gente começou para quem conhece de tecnologia, a gente trabalhava com Access, né? Então a gente foi evoluindo dessa base até a gente chegar numa base em SQL e a gente acabou processando as preferências e sugestões. Que raios é SQL? SQL é uma linguagem de banco de dados, até tá, como é que fala? Não tá tão up, o Beto, né? que é o meu nerd de plantão, tá ali rindo da minha cara, mas eu realmente não sei. Não, SQL é uma linguagem de banco de dados e a gente tinha o nosso banco de dados que a gente capturava todas as informações de qualquer input. Seja ele o cliente que passava um input para o nosso garçom, então nosso garçom passava um input para a gente colocava na nossa base de dados, a gente recebia informações de Google, recebia informações de Instagram, Facebook, tudo que a gente recebia, até as nossas pesquisas de satisfações, tudo que a gente recebia a gente colocava nessa base de dados. E aí a gente fez o quê? A gente fez alguns elementos ali, através de um algoritmo preditivo, né, que eu desenvolvi, a gente foi elencando passos ali, primeiro limpando, né, os dados, fazendo toda essa parte de engenharia de dados, para que a gente chegasse
numa questão de dizendo, quais são os ingredientes que os clientes mais querem pelos próximos 6 meses. E a gente foi minerando esses dados e aí a gente foi processando essas informações, também com os pedidos de delivery, a gente recebia as informações de delivery, então não era só no canal do salão, a gente recebia também essas informações. E aí a gente foi processando esses dados nesse algoritmo e a gente chegou primeiro nos ingredientes que eles irão consumir nos próximos 6 meses, o que eles mais gostavam. Depois a gente acabou processando esses dados no ChatGPT e a gente chegou nesse modelo da pizza perfeita, que seria qual seria a pizza que os clientes mais gostariam, né? E tudo isso a gente processou à base de SQL, depois a gente jogou no Power BI e a gente vai processando até a gente chegar nessa pizza perfeita. Tá, legal. E agora me fala um pouco da técnica, assim, os dados viram um banco. Se trabalhados, eles podem virar informação, e essa informação pode virar ação prática de produto, de marketing, do que quer que seja, né? Quais são... Primeiro, me conta o caminho do que você considera importante, né? Primeiro, entender como captar os dados, eu imagino, mas me conta um pouquinho dessa estrutura para quem está ouvindo a gente conseguir falar, putz, eu consigo fazer isso. O primeiro passo que eu considero importante é que, assim, a gente levou 10 anos de dados para a gente chegar em uma pizza perfeita. Tá. E o que é importante é que os dados, eles são vivos, né? O que acontece? Não adianta a gente também se parar no passado e falar, olha, sempre os meus dados, aqueles que eu tenho lá atrás, são eles que vão nortear a empresa e vão seguir daqui para frente. Então, a gente conseguiu chegar... no primeiro momento, o que é importante? Muita gente faz pesquisa de satisfação, coloca o nome, o que o cara faz, qual que é o segmento. E aí, com base nessas informações, o cara consegue mandar um mail. Que ele tem um WhatsApp, ele consegue mandar um mail. Mas o quanto isso ajuda no negócio que não seja você mandar uma mensagem para o cliente dizendo, volta para cá, vem comer uma pizza na Leggera novamente, entendeu? É aquilo que ele deixa como informação extra. Então, toda vez que você consegue capturar informações extras do seu cliente, é isso que vai trazer realmente valor para o seu negócio. Então, não interessa para você saber se... É importante você saber se o cara é casado, mas depois de 5 anos o cara mudou o relacionamento dele. Então, essas informações não são muito relevantes. Tudo que você pega de extra... Primeiro, quais são as informações que são importantes captar? Exato. Depois, como você vai captar? Aí, como você vai armazenar? Tá. É isso, mais ou menos? O que acontece? Primeiro, você precisa ter uma visão de negócio em o que você vai fazer com dados. Lá atrás, quando a gente começou com a Leggera, como eu vinha do mercado financeiro, eu cheguei e falei assim, o que eu vou fazer com o dado agora, eu não sei. Eu vou criar primeiro o meu lake de dados, vou colocar as informações lá dentro e depois eu vou ver o que isso me traz de insights lá na frente. Então, o que é importante primeiro? Você trabalhar internamente, você reduz desperdício, você reduz, o tempo de espera do cliente na fila. Todos esses tipos de situações você acaba tendo ali nos feedbacks reais que os clientes estão trazendo. Então, se o cara esperou 1 hora, esperou 45 minutos... Tanto você olhou e falou, putz, a média de espera esse final de semana foi 50 minutos. Tem um problema, eu sei que isso... às vezes no delivery pode me tirar do jogo ou pode criar um ruído na percepção de valor do meu cliente. Perfeito. Outra coisa é você também ouvir, quando vem a reclamação, né? Fala, demorou, atrasou. Então, são 2 fontes diferentes. Né? Exato. E aí, o que acontece? Você primeiro precisa saber o que é da operação ali, que você pode melhorar, principalmente no que você está trabalhando no dia a dia. Coisa simples, né? Você ter um quick win ali na sua operação, ou você chegar e falar assim, não, isso aqui dá um resultado relevante. Porque assim, nós trabalhamos com uma pizza napoletana, que é algo extremamente tradicional e trabalha com determinadas regras, podemos dizer assim, produtos que chegam da Itália e tudo mais, mas... às vezes tem alguns insights do tipo que a gente não trabalha. Então, por exemplo, gente que está... eu gosto de ketchup na pizza. Algumas vezes apareceu. Isso a gente vai trazer relevância para o que a gente está trabalhando? Não. Entendeu? Mas tinha gente que falava assim, eu gostei
disso aqui, gostei dessa pizza tal, gostei desses ingredientes tal. O que mais você gostou em questão geral do seu atendimento? Então, não é só o atendimento geral, o espaço, é questão de você estar mais ou menos formal ali na sua linha de atendimento com o cliente. Tudo isso vai fazendo com que a gente chegasse em dados enormes. Montei um lake enorme de dados ao longo desses 10 anos. E os dados, eles eliminam, eu acho que, né? Com Ou certeza, aquela percepção, sim. assim, todo mundo tá perguntando de ketchup na pizza. Falar, todo mundo, quantas pessoas? Exato. Quantas vezes? Exato. Isso é muito bom quando você tem uma conversa ali, com os seus sócios, com o que você está trabalhando, que você não trabalha Todo mundo fala, business tem o feeling do dono, tal. Feeling não traz dinheiro, não traz resultado, entendeu? Pode até ter o feeling desde que ele seja baseado em dados. dados, né? Exatamente, entendeu? A partir dos dados eu tenho o feeling que... Exato. Os dados estão trazendo o seguinte comportamento e a gente vai para essa linha. Então, hoje, desde que a gente implantou a Senhorina Yami, a primeira pizza do mundo com uso de inteligência artificial, é mais fácil, eu considero muito mais fácil. A Senhorina foi essa pizza que a gente criou com base em 10 anos de pesquisas e sugestões de dados dos clientes. Então, a gente processou na inteligência artificial, chegamos nessa pizza perfeita e a gente concebeu que vai ela. Na pizza perfeita? Vamos ver se a gente concorda. Ela tem tomates assados, ela tem presunto cru, ela tem rúcula, tem grana padano. Então, foi direcionando para gostos ali. E é engraçado, as pessoas gostam muito da mussarela, nem sempre derretida. Eles gostam daquela mussarela cerejinha. Sim. E a gente finaliza ela com a mussarela cerejinha. Então, quando a gente olhou, a gente falou, cara, será que vai dar uma pizza isso aqui que está trazendo? Ou tá trazendo uma ideia de salada? Ou será que está faltando uma salada no cardápio? Alguma coisa nesse sentido. E eu cheguei pro nosso chefe, o André, falei assim, André, cara... Vamos conceber desse jeito, vamos ver como é que funciona. E desde que a gente implantou em 2023, a pizza é um sucesso. Ela está nos top 3 das duas casas. É um negócio surreal. Né? Sim, sim. A prova de conceito se mostrou relevante aqui. E às vezes a gente falando, talvez pelo óbvio, você arriscaria que seria essa montagem? Não, às vezes... Eu também não, jamais então, arriscaria às vezes a gente tem aquela visão de que o cliente ele é tradicional, sai de casa para escolher sempre as mesmas coisas, mas não quer às vezes nem ler o cardápio, talvez quer uma sugestão. Peça uma de calabresa ou uma de marguerita, mas ele vai estar disponível também para provar. E mesmo que ele coma de calabresa, ele vai te trazer um insight dizendo, eu comia de calabresa, mas se tivesse uma de... Entendeu? A gente avaliaria nesse sentido, entendeu? Tá. E para quem não coleta dado nenhum, para você que olha para operação e marketing, até se você quiser separar nas camadas, né, o que olhar para cada um, quais são os dados fundamentais que é importante começar a olhar? A primeira coisa, eu começaria com dados financeiros, que eu acho que é a base de qualquer trabalho, é você ter dados de finanças e saber a saúde financeira do seu negócio. Organizar seu financeiro, porque ele vai te dar o raio-x, né? Isso. E aí você começa também a trazer dados da sua cozinha, da sua operação, você começa a verificar tempo de produção, você acaba trazendo também quais são os insumos que mais saem, quais são os que, como é que se fala? Os pratos que mais vendem. Você consegue trazer também quais são os desperdícios mínimos para você também começar a minimizar esse desperdício, mudar também dentro da sua cadeia ali de pré-produção. Quais são os momentos chaves que você consegue, por exemplo, eu vou produzir isso aqui na terça-feira. Não, mas na terça-feira eu não vou ter tanta saída desse produto porque os dados já estão me trazendo isso. Então, eu vou fazer o quê? Volto e começo a produzir isso já numa quinta-feira, numa sexta-feira, mais próximo... Os dados para ganho de eficiência. Ganho de eficiência. Então, tem essa situação, tem outra situação de dados para que você consiga mapear os melhores cenários de delivery. Então, dentro do delivery, quando você está trabalhando ali, você tem as regiões do que você trabalha, quanto você está vendendo para determinada região, quanto
quanto a pizza chegou quente ou quanto ela está fria, quais são as reclamações, se o raio... Porque você pode servir uma pizza fria num raio de 1 km e você pode servir uma pizza quente num raio de 2, e aí você precisa entender o que aconteceu, Sim. receber esses feedbacks. Eu acho que dessa parte. Depois, o que você tem? Marketing. Todos os canais aqui de contato com o cliente, eu acho que eles são primordiais ali na comunicação ou que você faz. Seja na sua direção de como você vai trabalhar com a sua campanha de marketing, o que você vai atingir, o que você vai trabalhar. Então, eu lancei, por exemplo, uma pizza nova. O que estão falando dessa pizza nova nas minhas mídias sociais, o que as pessoas conseguem passar, quantos joinhas teve ou quanto não teve. Tudo isso eu acho que gera uma informação relevante, até para você saber se a fotografia que você postou na internet é uma fotografia que tem um apelo ou se você Sim. tem que trabalhar com outro tipo de fotografia. Então, tudo isso é um dado e que não pode ser esquecido hoje cada vez mais nas empresas. Muitos dados vistos superficialmente ou poucos dados analisados com profundidade? Cara, eu acho que as duas abordagens não são das melhores. Eu acho que o que você precisa principalmente é ter consistência, porque se você trabalhar Sim. com poucos dados, ele não vai te dar um insight relevante. E se você trabalhar com muitos dados que também não te levam a... Talvez tenha feito a pergunta errada. Poucos indicadores olhados com profundidade, né? Você define ali quais são os indicadores que você vai acompanhar, mas eu vou muito fundo neles ou muitos indicadores analisados mais ou menos? Eu acho que tudo passa por uma transição. Eu acho que se você não tem nenhum indicador, já é sinal de que você está fazendo alguma coisa errada na sua empresa. Então, você começa a trabalhar com os pequenos indicadores, ali os mais óbvios, né? Então, por exemplo, qual que é a taxa de turn das suas mesas, o que você está trabalhando ali em relação a quantos pedidos de deliveries você está fazendo, quantos estão chegando numa qualidade boa, quantos não estão chegando numa qualidade boa, e a partir daí você começa a trazer insights maiores e KPIs maiores ali para o que você está trabalhando. Eu acho que fazer o básico bem feito é importante logo de largada. Sim. Né? E às vezes, para quem está começando, fala, eu uso pouco, eu já tenho financeiro, mas na operação eu não estou olhando nenhum, no trato com o cliente eu não estou usando nada. Define 2, 3 e começa a fazer uma avaliação mais profunda e depois vai aumentando, né? Sim, exato. Eu acho que assim... Que é uma mentalidade o uso de dados, né? E cada vez mais eu acho que isso faz uma mudança comportamental dentro da sua empresa. Eu acho que tudo isso, quando você também faz uma cobrança, né? Porque assim, eu acho que a gente gere pessoas ali todo dia, no nosso dia a dia. Quando você faz uma cobrança com relevância, inclusive o seu time entende de maneira diferente. Então, hoje, as nossas conversas com os times também são baseadas em dados, em o que a gente faz. Não é aquele negócio tipo, sabe, você precisa fazer isso porque isso. Não, eu acho que ser transparente ali no momento vai fazer com que a sua equipe venda melhor produtos, vai fazer com que eles entendam a linguagem que está sendo passada para o cliente. Então, não é aquele negócio tipo, eu tenho dado, o que eu vou fazer com ele? Vou guardar ele para mim, entendeu? Eu acho que, principalmente, você tornar eles públicos para quem está fazendo o dia a dia da sua operação, eu acho que isso é muito importante também. Muito bom. E lembrar que esse é um episódio oferecido pela Seara Food Solutions e pela PTK. Aliás, quem não tem aí uma estrutura de bar ou não tem rentabilidade na sua unidade de bar, fica de olho, porque a PTK tem ótimas soluções, inclusive para B2B, hein, gente? Bom, me fala uma coisa. Vocês usaram muitas informações, né, dessa base de dados toda aí que você trouxe para resolver problemas. Não só para criar a pizza claro. Perfeita, mas também para trazer soluções que realmente fossem vistas como valor pelo cliente. O que para você significa na prática esse ouvir o cliente e por que você acha que isso ainda é um desafio para tantos negócios? Hoje, o que a gente fez, né? A gente tem um processo de gestão de fila que ela evoluiu muito ao longo desses 12 anos de operações nossos, né? Tá. Então, o que acontecia? Conforme a casa ia recebendo prêmios e o volume de clientes ia aumentando ali, a gente tinha gargalos ali, porque
a gente fala de clientes todo dia. A gente tinha o quê? Clientes que chegavam, por exemplo, as nossas casas são pequenas, a gente tem 55 lugares em cada uma das nossas unidades. E aí o que a gente tinha? A gente tinha gargalos de pessoas que chegavam, por exemplo, 6 horas da tarde ali, no horário da abertura, chegavam com mesas enormes, e aí as pessoas iam chegando ao longo da operação ali, a gente não tinha, como é que se fala, gestão ali da parte de fila, de poder falar, olha, até tantas pessoas, quantas pessoas estão chegando, porque as pessoas queriam vir no restaurante de qualquer jeito e a fila ficava enorme. Não, né? E mesas grandes numa operação de 50 lugares, isso mata o negócio, mata a sua capacidade de giro, né? Exatamente. Tanto que você vai para Nova York, por exemplo, tem bares que não sentam 6 pessoas. Pura e simplesmente porque vai ser uma mesa mais demorada e porque ele é um bar pequeno, ele é um bar que precisa girar. Então, eles fazem mesas até 4 pessoas, isso é uma característica. Inclusive, esse foi um dos cases que eu levei quando eu estava com o professor no MIT. Eu expliquei isso para eles, falei, olha, o que a gente consegue fazer e estudar em relação a isso, né? Porque quando você entra no business, todos os negócios vivem dos clientes e de tudo, do relacionamento que a gente cria com eles. E aí a gente chegou e falou assim, vamos começar com 50% dos presentes, a gente libera a mesa. Vamos liberar com 80% dos clientes, a gente libera a mesa. Hoje, a gente, depois de todo o reconhecimento, dados e feedbacks que a gente recebeu dos nossos clientes, hoje a gente só acomoda com 100% dos presentes, mas a gente conseguiu reduzir em 30% o tempo de espera dos clientes na casa. Tá. Então, ou seja, a gente atende grupos até 8 pessoas. Mas vocês botaram um limite no tamanho do Tem grupo. um limite do limite, exato. Exato, até 8 pessoas e a gente conseguiu reduzir o timing em 30% de espera. Então, hoje a gente... Porque mais que 8 pessoas chama evento, né, gente? Exato. Exatamente. A gente separa grupos maiores que querem chegar, a gente atende especificamente para evento. Então, a gente tem toda a parte de evento que cuida especificamente dessas mesas maiores. Tá. Tudo isso com dados. A gente recuperou o feedback do cliente, a gente falava, tá demorando um pouquinho mais aqui, o que a gente consegue fazer? E aí a gente foi mudando essa prática ali no nosso dia a dia para a gente chegar nesse resultado. E esse ouvir, porque é um exercício, né? Às vezes eu não sou... a pessoa que concorda com o cliente tem sempre razão. Eu acho que não é sobre isso, mas o cliente sempre traz insights que podem ser muito valiosos para o nosso negócio. Né? Mesmo quando a gente não concorda com eles, porque eu falo, putz, não concordo, mas se o cliente está entendendo isso, um potencial cliente está percebendo isso, tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Né? Mesmo quando a gente não concorda. Com certeza. Por exemplo... as nossas caixas de delivery, elas sofreram uma evolução também desde o dia zero de quando a gente começou o nosso delivery. Porque quando a gente abriu a Legera 12 anos atrás, no começo a gente não operava com delivery justamente pela qualidade do nosso produto e a gente queria... E aí o que acontece? A gente começou a evoluir a nossa caixa. Hoje a nossa caixa ela tem micro-ondulação dentro para que a pizza não escorregue, para que a gente tenha, como é que se fala... o contato e o vapor, porque tudo que a gente fecha numa caixa, quando chega na casa do cliente, chega de uma maneira diferente. Então, tudo isso a gente fez ouvindo os feedbacks e fazendo testes. Eu acho que tudo no business tem que funcionar com testes. Então, você faz isso, você verifica se deu certo, colhe os feedbacks ali do que a gente está trabalhando e vai para a próxima, entendeu? Se não deu certo, você tenta fazer melhor na próxima. Eu acho que a Legera, muitas das pessoas falam, será que a receita do sucesso de vocês não está na questão de vocês terem trabalhado no momento como se fosse uma startup? Sim, a gente sempre teve essa visão de, desde o começo, a gente trabalhar no modelo startup. Então, a gente testa tudo o que a gente faz. A pizza e os dados são justamente testadas e se não desse certo, claro que meus sócios iam brigar comigo, mas agora é muito mais fácil conseguir convergir para uma questão de dados. Mas foi uma coisa que veio num pilar de sustentação e de valor desde o começo da empresa, né? Vamos coletar dados, vamos usar os dados nas tomadas de decisão. Sim. Errado não deu, né? Não deu errado. E eu acho que, assim, se hoje a gente chegou também, assim, a questão de
como é que se fala? Uma empresa que abre no Brasil dura 3 anos ali em questão de fechar o CNPJ, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase, a gente conseguiu amadurecer muito a questão de dados e principalmente ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas, o nosso case de estudo foi um case que a gente ajudou empreendedores, inclusive na Itália, ali para o Politécnico de Milano. A gente levou para eles o case porque eles queriam saber como fazer implementações de dados em pequenas e médias empresas. Tá. Porque uma coisa é você falar, olha, o banco XPTO ou uma empresa Sim. XPTO conseguir trabalhar com dados e trabalhar com inteligência artificial. Claro, dinheiro, a questão financeira está muito perene ali para eles, né? Então, do que eles trabalham. Então, para uma pequena empresa, o que eles conseguem fazer para sair do zero? O que eles conseguem fazer para melhorar as operações e principalmente o relacionamento delas com os clientes? Então, ótimo. Essa vai ser a minha próxima pergunta. Como implantar uso de dados em pequenas e médias empresas? Eu acho que, como a gente vinha falando, passa pelo financeiro, depois você começa a utilizar ferramentas. Eu acho que se você trabalha com vendas através do WhatsApp, comece a capturar o que o seu cliente tá precisando ali no WhatsApp. Eu acho que muita gente acaba por robotizar o seu atendimento antes de ouvir muito do que o cliente tem ali para te oferecer como subsídio. Eu acho que se você está tendo muita resposta igual, é uma coisa, mas eu acho que tem muito cliente que gera feedback através dos contatos que você está trabalhando. Sim. Entendeu? E isso também te gera o quê? Cara, toda vez eu estou respondendo a mesma coisa. Será que eu não posso trabalhar com um atendimento diferenciado para esse cliente? Será que o meu canal de atendimento está suprindo realmente as respostas? Será que meu site está passando a comunicação correta? Entendeu? Então, comece capturando quem é o seu cliente, entendeu? Know your customer ali do que a gente tá ali no dia a dia. Comece a fazer essa... Tem ferramentas ali de CRM que você consegue baratas ali. Eu acho que o questão de custo, com custo básico, hoje você tem inúmeras ferramentas que te trazem captura de dados. Então, o que é importante? Pode sugerir. Cara, próprias ferramentas de venda direta com um cliente que você possa ter. Então, o WhatsApp tem ferramentas que você consegue extrair os dados do WhatsApp, tem ferramentas ali do Google Meu Negócio, o que você consegue trabalhar e o que você consegue trazer. O próprio Facebook com a questão de como que está sendo vista aquela jornada do que você está trabalhando, e isso é uma coisa importante. Então, as ferramentas que a pessoa já usa mesmo no dia a dia, né? A plataforma de delivery. Começa com o Excel básico. Eu acho que capturar informações, ela nunca vai ser... você nunca vai usar a ferramenta ideal logo de largada. Tá. Entendeu? Acho que começa pegando as informações ali, dizendo, posso... gravar num Excel? Grava num Excel. Você tem um conhecimento a mais de tecnologia, você consegue gerar um banco de dados ou criar alguma coisa nesse sentido. Você tem ferramentas ali do próprio Google Forms. Então, se você não tem conhecimento ali de tecnologia, você não é um geek, você nunca viu essa parte de tecnologia, começa a gerar vários formulários ali de dados que você consiga exportar esses dados para algumas ferramentas ali que seja de trabalho com dados. Então, hoje você tem o próprio Excel, que você consegue manipular e fazer filtro de dados ali de maneira muito simples. Você consegue usar o Power BI justamente para você trabalhar com comportamentos. Então, você consegue desenhar comportamentos e não precisa inventar a roda. Comportamento, a gente está falando de tudo, né? Exato. Desde as pizzas preferidas, os horários de pico, tempo na mesa. Exato. E hoje o que você tem? Se você tem uma gestão de fila no próprio aplicativo do celular, ali tem um teu atendente que está fazendo a captura do seu cliente. Ali você tem quando que ele sentou,
quando que ele veio, quais são as informações básicas desse cliente que você casa com a sua pesquisa de satisfação no final. Então, o que acontece? A jornada do cliente, da hora que ele chegou até o final, você tem muito dado e muita informação que muitas vezes passa batido, entendeu? Então, o que é importante? O horário que o cara chegou, o horário que ele foi embora, quanto tempo ele ficou na mesa, se ele consumiu a entrada, se ele não consumiu, o que ele conseguiu ali de insight no seu dia, no dia que ele está no estabelecimento, entendeu? E tudo isso você vai guardando informações e vai guardando informações. No começo, você pode chegar e falar assim, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Começa pelos KPIs básicos ali de que se você não sabe absolutamente nada sobre KPIs, você chega e fala, digita na internet e faz uma pesquisa simples. Quais são os KPIs básicos para o meu segmento? Seja ele de restaurante, seja ele de outro segmento que você trabalha. Começa elencando as informações que você consegue trazer ali no dia a dia. E com base nessas informações que você está trazendo, começa a elucidar. E principalmente, tenha constância naquilo que você está fazendo. Não é, eu peguei uma semana de dados e eu acho que isso aqui vai ser importante para minha amostragem. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência, precisa ter constância. A gente captura todos os dias. Então, estou dizendo, tudo que a gente tem, a gente está capturando. Seja na cozinha com o que saiu, seja no salão. Então, tudo isso é capturado. Então, já tem muito cliente chegando para a gente falando assim, quando que vocês vão fazer a Senhorina 2.0? Eu falei, a gente precisa de muitos dados ainda para a gente chegar nessa nova... Você precisa de mais 10 anos, né? Quem sabe? O nosso objetivo é fazer em menos agora. E aí me fala uma coisa, essa jornada do cliente, né, do momento que ele se inscreveu ali na espera até a hora que ele saiu, conta um pouco para quem está ouvindo o que você olha e quais são os planos de ação que vocês já criaram ou quais são os pontos muito importantes para melhorar a experiência e a jornada do cliente dentro da empresa. Olha, o primeiro contato com o cliente, ele é extremamente sensível, principalmente se o cliente já te conhece ou se ele não te conhece, mas eu estou dizendo, o primeiro contato ali com o cliente é sensível, então você precisa identificar o que o cliente quer, qual que é a mesa, o que ele está esperando ali do seu estabelecimento e do que você está fazendo. Então, tem cliente também que não quer deixar o nome, não quer deixar absolutamente nada logo de largada, porque... Não tem confiança. Eu acho que o relacionamento entre cliente e também locais, e eu acho justo. Mas o que acontece? Se ele não deixa o dado e não deixa a informação, outros traços ali de tempo de espera, o que ele consumiu na espera, o que ele tem feito ali, você consegue mapear, entendeu? E principalmente, se ele está satisfeito com a maneira de atendimento que você está trazendo logo no primeiro contato ou não. Então, tudo isso faz parte ali da coleta de dados. Se você tem um cara que não está afim de esperar e você não consegue coletar essa informação ali, quanto tempo o cara esperou na fila, se ele estava afim, se ele não estava afim, isso é ruim, porque você acaba perdendo leads e principalmente a multiplicação dessa experiência negativa com outros clientes, entendeu? Então, a gente sempre procura... dentro das regras que a gente tem ali de atendimento, pegar esses dados e usá-los para melhoria. Então, a gente melhoria na espera. Então, por exemplo, o cliente reclamou que, por exemplo, na rua está frio. O que a gente faz? Então, coloca um aquecedor ali. Olha, o cliente falou que a espera... tá, como é que fala? Confortável, mas ele gostaria de tomar um drink. Então, o que você faz? Olha, verifica quantos estão pedindo drink, quantos estão pedindo essa atividade. Cara, a gente fez várias situações com base nisso. Então, a gente colocou a pizza sem glúten no nosso cardápio, a gente colocou drinks, a gente criou várias situações ali que vieram diretamente de feedbacks dos nossos clientes. Então, hoje, eu considero que... toda vez que a gente vai lançar um produto, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na empresa, a gente olha primeiro o comportamento do cliente e a gente discute antes de tomar qualquer decisão. Tá, isso é muito legal. Inclusive,
você consegue falar, pô, uma casa de 50 lugares, se o cliente está passando muito tempo na mesa, né? Se a espera é grande, você perde um monte de clientes. Se ele passa muito tempo na mesa, você perde o giro. Então, também, quando você consegue trazer essa melhoria, fala, mas ele está ficando muito tempo na mesa, por quê? Tem o timing da fome, não tem jeito. A pessoa sai, todo mundo... Em São Paulo, todo mundo quer sair, chegar no restaurante das 8 às 9h45. Então, você conseguir trazer a otimização do espaço, claro, com atendimento de qualidade, conseguir fazer com que isso se transforme em rentabilidade e, ao mesmo tempo, consegue puxar esses insights para ter um atendimento de qualidade, eu acho que é o mais importante dos business hoje. Sim. Não, e são coisas, uma coisa vai puxando a outra, né? Vou dar um exemplo real. Teve um cliente nosso que fez o map de engenharia de cardápio, e aí ele entendeu, a partir da leitura dos dados dele, em cima da metodologia que a gente mostrou, que ele tinha muita coisa no cardápio de delivery. Ele reduziu o cardápio de delivery, melhorou a performance dele, melhorou o tempo de esteira dele na produção em 15 minutos. Ou seja, o lanche dele começou a sair 15 minutos mais rápido. Isso fez com que ele aumentasse o faturamento dele. Porque a hora que o cara olha lá no tempo de preparo, ele começou a ficar mais rápido. Claro, a agilidade tem muita coisa que assim... a gente também fez muitos testes e com os feedbacks dos clientes, o que viaja bem. Porque nem todos os produtos, nem todas as pizzas que a gente produz, mesmo as com finalizações, todas elas viajam bem. Entendeu? Então, Sim. Por exemplo, a gente separou do nosso cardápio também todas aquelas que viajam bem. A gente tem um cardápio enxuto também no nosso delivery. São as que mais saem, as que têm um resultado importante, mas também são as que viajam melhor, as que mantêm melhor a temperatura. Sim. Então, por exemplo, eu tenho pizza no nosso restaurante, que ela é finalizada com produtos em temperatura ambiente. Então, estou dizendo assim, vai chegar na casa do cliente, já está saindo do seu estabelecimento na temperatura ambiente, porque é um consumo para consumo imediato. Sim. Entendeu? Então, é um produto que não vai viajar bem, não vai chegar bem na casa do cliente. Então, por exemplo, hortaliças. Você pega pizzas com muita hortaliça. Quando você coloca e fecha na caixa, a pizza já chega totalmente Sim. desfigurada. Então, queijos moles. Então, tudo isso a gente acabou trazendo dos feedbacks dos clientes. E a gente guarda tudo isso. Quando a gente vai lançar uma pizza nova para o delivery, a gente olha todo o histórico do que a gente fez para trás e a gente fala, cara, essa viaja bem, essa não viaja bem. Então, vamos deixar para a gente lançar essa outra. Não, e se você olha os seus dados, você vê e fala, putz, meu tempo de preparo pode melhorar 5 minutos. 5 minutos por mesa, todo cliente recebendo mais rápido em 5 minutos, significa que você pode girar mais. Especialmente quando você tem essa demanda já, né? O cara está na sua fila de espera. Porque assim, os clientes vão na casa e o tempo que a gente consegue fazer, a nossa pizza ela sai muito rápida. Mas a gente não trabalha só com pizza, a gente tem as entradas, Sim. a gente tem todo o serviço, tem as sobremesas, tudo isso. E esses feedbacks entre a pizza chegar quente, a sobremesa chegar na temperatura certa, a entrada chegar, como é que fala, com o bolinho crocante na boca do cliente. Então, tudo isso faz a diferença. Então, no delivery também, por exemplo, tem sobremesas que a gente não entrega. Então, se o cara quiser, porque ele, de alguma forma, ele quer aquele produto, ele vem e faz a retirada balcão, mas a gente informa para ele e a gente sempre anota. Fala, o cliente realmente gosta desse produto e ele quer comer independentemente da qualidade. Então, tá bom. Isso também é anotado. Sim. E tem um exercício que também a gente falou de usar as ferramentas que você já tem, né? Usa um Excel, usa as redes sociais. Você, por exemplo, responder, e aí uma pessoa que entende do negócio, que pode não ser, pode ser que não seja o gestor de rede social a melhor pessoa para isso, de você pegar todo mundo que postou um produto seu, você abrir uma conversa. Porque o cara, se ele postou e te marcou, ele já está sinalizando que ele possivelmente é um lover da marca ou ele é um interessado. Sim, interessado. E aí, se você abre uma conversa com ele, você pode ter uma série de informações que
talvez pesquisa nenhuma te trouxesse nesse nível de profundidade, né? Tem muita coisa que a gente consegue capturar através da... A partir do momento que o cara entra também no restaurante, ele tira uma foto da pizza e ele posta, e você vai fazendo o engajamento da rede social, você consegue perceber também quanto aquele cliente que postou, ele é uma pessoa que ele é um formador de opinião, ou é uma pessoa que está ali... Dos micro-influenciadores, às vezes, então, né? então, às vezes, ele nem ele sabe o alcance que ele pode dar com... Não, e às vezes ele não é um influenciador, ele é um advogado que tem 250 seguidores, mas 250 pessoas do perfil dele que muito possivelmente estão na mesma geolocalização que ele, porque são amigos ou conhecidos. Não tem nada mais forte do que a indicação de um amigo, né? Fala, Exato. eu gosto dessa pizza. Especialmente se esse não é um assunto recorrente nas redes dele. Eu vou falar, pô, o Zé foi lá e ele gostou da pizza, vou anotar para ir. Por que um cara que é um advogado postou sobre uma pizza? Então ele deve ter gostado muito. Exatamente. E esse é um exercício importante, né? Traz muito valor para o negócio. Agora me fala, que tipo de comportamento do cliente revela mais do que uma pesquisa? Quando você está olhando ali para os dados, você está olhando o dia a dia. Comportamento como você imagina? O comportamento pode ser uma recorrência no delivery, o comportamento pode ser uma reclamação no salão, ou pode ser não esperar na fila. Eu acho que todos eles têm... Aqui você trouxe 4 exemplos clássicos. Eu acho que assim, o cliente do delivery não quer receber o pedido frio. O cara que está na espera... E tem o tempo, né, no delivery. Tem o time. O tempo de entrega, ele é determinante para ver se que jogo você está jogando. Não, o cara que está na mesa, ele também... Tem um tempo dele para ele pedir a entrada, para ele seguir. Então, esse comportamento... Tem clientes que... Às vezes o cara vai num evento, num show, então ele quer comer rápido. Então, a gente também tem uma unidade ali perto do Allianz. E a gente tem muitos insights de gente que estão vindo para shows e eventos ali... Que são públicos totalmente diferentes. O público que vem no restaurante e o público que está indo no show, no evento, que muitas vezes não é nem da cidade de São Paulo. Então, a gente acaba sabendo quantas pessoas estão multiplicando a nossa foto e o que a gente está fazendo de outros estados a gente já virou, como é que fala? O cara vai no jogo do Palmeiras lá e já fala assim, já é o ponto de partida e comendo a Leggera, é a mesma coisa com shows. Tem pessoas que falam, onde tem um lugar legal, bacana para eu comer quando eu for no show no Allianz? Então, muita gente coloca a Leggera, entendeu? Isso é uma coisa muito legal, né? Porque você fala, putz, eu entendo que esse ponto de venda tem um comportamento de consumo diferente em dias de show. Posso criar, sei lá, um mini cardápio de pizzas que vão sair mais rápido, porque aí eu já deixo elas pré-prontas ou pré-assadas, etc. Fala, cara, se você está indo para o show, a gente tem essa pizza, essas 4 pizzas, essas 4 opções que saem rápido. A gente tem essa visão também, mas o que é importante? Principalmente o olhar da cozinha também, porque como a gente trabalha com produto artesanal, a gente sabendo o comportamento, sabendo todos os horários de pico, todas as coisas que a gente trabalha, eu consigo programar a minha cozinha para que a gente tenha a pizza na mesa do cliente no menor tempo possível. Seja ela na chegada do meu cliente, porque o cara às vezes está... torcedor emotivo, o cara já está infartando antes de entrar no jogo de futebol. Então, a gente conseguir trazer para ele a pizza rapidamente, naquele horário que ele já está querendo comer rapidinho para entrar no jogo. E a mesma coisa quando o cara sai do show, ou o cara tem essa... Porque o cara já assistiu o show, já passou 2 horas dentro do estádio, o cara quer comer, às vezes já o cara quer consumo, já é outro consumo. O cara tá com mais tempo, ele vai de repente tomar uma cerveja, ele vai ficar mais tempo na mesa. Exato, tem shows e shows. Às vezes, por exemplo, um show que é num domingo,
tem um comportamento totalmente de um show que é numa sexta e num sábado. Sim. Porque domingo o cara fala, pô, amanhã tem que trabalhar de novo. Entendeu? Então você precisa servir o cara muito mais rápido, porque o cara quer consumir mais rapidamente e quer voltar para casa dele, porque segunda começa a outra semana. Deve ter perfil de idade, né? Também. Sim, Depende exatamente. de quem é o show. Quem é o show, muda exato. completamente. Todas essas informações a gente guarda. Tá. Quando foi esse show? Quem que é o show? Quem que era o público do show? A gente tem todas essas informações de dados que a gente tem lá para essa unidade. Muito legal. E que tipo de processo, ou como criar os processos que transformem de fato o feedback em ação concreta? Primeiro, eu acho que para qualquer nível de empresa, eu acho que tem que ser top-down. Eu acho que todo mundo da empresa precisa olhar para os dados como sendo informações que são relevantes ali para o que a gente está fazendo. Tá. Então, se você não consegue engajar seu sócio de que aquilo que você está fazendo tem uma motivação ou tem alguma coisa, vai ser difícil. Né? Vai ser difícil. Vocês estão falando grego ali, pode-se falar. Sim. Então, primeiro, você tem que engajar seus sócios ou quem está junto com você no negócio de que os dados são importantes para aquilo que você está fazendo. Começar com microatividades de captura de dados, ou seja, na cozinha, o que a gente conseguiu fazer? Começa a capturar os dados da cozinha, começa a traduzir isso em uma evolução ali do time de preparo, de pré-preparo, de tudo aquilo que a gente está fazendo. Você está vendo que aquilo está sendo relevante, está melhorando o seu KPI de entrega ou alguma coisa? Vai para o próximo. É entendeu? legal falar, né? Medir antes, fazer Exato. a ação, medir depois. Deu resultado? Isso, exatamente. Tudo se parte da informação inicial, você processa. Qual que é o feedback que você implementa e traz o feedback depois do que foi realizado. Então, acho que isso traz mudanças significativas em qualquer operação. Sim. Entendeu? Então, depois que você engajou os seus sócios e seus parceiros, você começar a efetivamente fazer essa captura, seja em qualquer ferramenta que você tem ali, e para você montar indicadores, painéis e informações que você consiga também comunicar os seus colaboradores dos porquês de determinada circunstância. Porque dado não é negociável, né? Exato. Dado ele te mostra números. É um fato. Ele vai te dar ali um o que fato. acontece. Ele vai Exato. falar, cara, o caminho é esse por conta disso. A gente tem até um selinho que chama loucos por dados. Porque isso respalda todas as nossas ações, né? Com certeza. A gente tira o acho. Exato. Não, e os negócios cada vez mais orientados a dados, cada vez mais orientados à experiência ali com os dados, cada vez mais você tem o comportamento do seu cliente ali e as mudanças que o próprio mercado está trazendo para que você se adapte. Eu acho que... Ou para que veja oportunidades, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, não é porque você trabalha com pizza que você não vai olhar essa informação, não é porque você vende... qualquer outro produto, trabalha no ramo de perfumaria, ou se você trabalha até outros tipos de comércio, você vai acompanhando toda essa comunicação com dados. E principalmente receber o feedback, saber se deu certo, porque às vezes você pode trabalhar com uma experiência com dados de largada, que nem você falou, quantos dados? Se a pessoa trabalhar com um universo pequeno, talvez a primeira experiência dela não vai ser bacana ali com os dados. Conforme você vai aumentando esse universo e vendo tudo que você consegue fazer, separar, fazer um trabalho ali de estatística, né? Vai separando o comportamento, moda, tudo que você vai fazendo e você vai chegar em resultados melhores. E a gente teve algumas adaptações ao uso de dados, especialmente para passar ou para os sócios ou para a equipe, que a gente foi entendendo que nem todo mundo performa na planilha. Exatamente. Né? Eu brinco que eu falo, tem clientes nossos que contrataram a gente, que se eu abrir um DRE, eu tenho 12 segundos de atenção, depois ele começa a cantar faroeste caboclo na cabeça. Uhum. Não é porque ele não quer ou não se interessa, é porque a inteligência dele não é vocacionada para aquilo. Eu falei, como é que eu faço esse cara entender esses números de forma assertiva e simples?
isso também funciona muito para a equipe, né? Às vezes você está querendo abrir um DRE para a equipe operacional. São linguagens completamente Não, diferentes. eu acho que assim, aí por isso que tem a linguagem que você fala gestor com gestor, você está trabalhando com o seu time técnico, você tem os indicadores técnicos, você tem os indicadores da operação ali e você tem os indicadores que você vai conversar com o seu time. O que você consegue fazer ali e principalmente trabalhar de uma maneira, por exemplo, visual. Né? Você consegue identificar junto com eles e tentar trabalhar em metas. Então, por exemplo, tem muita gente no mercado que trabalha com OKRs. Então, você pegar 3 itens ali que você consegue trabalhar com eles especificamente o que você vai trabalhar de melhoria em cima desses dados e conseguir evoluir em algo que seja mensurável, entendeu? Que você Sempre consegue mensurável. ter. Exato. Entendi. E para a gente levar os números para a equipe, mesmo para esses sócios que não têm o interesse tão genuíno pelo Excel, a gente transformou num dashboard visual simples, assim, igual essa apresentação aqui, só que a gente estoura os números e bota o percentual. Ou às vezes até em formato de rosca, de pizza, porque visualmente é muito mais fácil de entender. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente defende, fala, pô, CMV a gente olha o percentual, porque quando eu falo 25% de CMV, eu já automaticamente desenhei uma pizza na minha cabeça e cortei ela em 4. Se eu usar 0,25 não significa nada, né, visualmente na minha cabeça. Então, entender também como facilitar esse uso de dados na prática. E eu acho que futuramente a gente eu acho que todo mundo vai trabalhando com as emoções dos clientes. Eu acho que esses dados, quanto mais você conseguir capturar a emoção do seu cliente ali, porque ele pode estar chegando ali para ele descontrair, mas ao mesmo tempo ele pode estar chegando no teu estabelecimento para esquecer de algum problema que ele teve ali. Então, quanto mais você conseguir capturar essa emoção, conseguir transformar esses indicadores de emoção para que o seu time consiga entender ali na ponta com o cliente, acho que isso tem um game changer ali. Não, e a gente lembrar que é muito importante que a tecnologia é meio. Exatamente. Né? Porque senão a gente sempre usa a justificativa de que a gente não faz, a gente não capta, eu não tenho dados porque eu não tenho a tecnologia certa. Eu li um livro do Danny Meyer que deve ter uns 20 e tantos anos que eu li, que chama Hospitalidade e Negócios. E eu fiquei muito impressionada na época que eles tinham um caderno, era um caderno, e eles colocavam ali qual era a mesa que o cliente gostava de sentar, qual era o nome do cliente, o que ele tinha comido da última vez. Não era nem uma planilha de Excel, era um caderno. E aí eles usavam isso. Então, quando chegava o cliente novo, ele chamava o filho do cara pelo nome, porque era um restaurante que tinha reserva, e ele sabia que mesa ele gostava de sentar, o que ele tinha comido da última vez. A hora que você começa um atendimento com todas essas informações, você mudou o jogo completamente, né? Você já fidelizou aquele cara num nível que... E o que eu quero dizer com tudo isso esse cara fazia isso há 20 anos atrás sem nenhum uso de tecnologia. Então, é a mesma coisa que a gente falar que a gente não malha porque a gente não tem uma academia em casa. Né? Aí você compra uma bicicleta ergométrica e ela vira um cabide de roupa usada dentro do seu quarto. Mas por isso que o que você trouxe... hábito, né? Por isso, mentalidade. O que você trouxe tem total verdade ali do ponto de vista de... Se você pode pegar um caderno, se você souber usar bem um caderno, ou se você souber usar bem não souber usar uma planilha, você pode ter a ferramenta que for, que você não vai chegar no resultado. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa se sente feliz usando um caderno ali, mas depois ela passar esses dados do caderno para os dados ali, para uma base de dados, eu acho que... Se ela usar isso para alguma coisa, exatamente. Né? Se ela tem ali um caderno... Hoje ninguém mais vai fazer isso, mas imagina que eu tenho lá um caderno e eu tenho lá a letra M. Vou puxar aqui, Márcia, Todos os meus clientes que vieram com a letra M, exato. 10ª vez que ela vem, a filha dela chama Joana, eu sei o que ela gosta de comer, pronto, está resolvido, né? Então, importante a gente dizer que é mentalidade. Usar dados, usar informação é uma mentalidade. Eu acho que a gente vai ficar muito bom disso nos próximos anos. E a gente foi para a NRA
cobrir a feira, né, que é a maior feira de food service do mundo. A gente foi para a feira esse ano e apareceu... Esse era o tema do ano, assim, uso de dados na tomada de decisão. E a gente vê o nível de maturidade que os caras têm. Não tem mais achismo, é só o uso de dados, é só o uso de informação. E aí, entender que o tempo, né, como você trouxe, o tempo e a coleta, eles vão ajudar com que a gente amadureça e aprenda a fazer a leitura e tomar as decisões mais... Ninguém nasceu sabendo. Eu acho que os dados são que nem um bebê. Você vai direcionando para onde você quer e vai crescendo. Eu acho que você vai trazendo as informações, vai capturando. Se você não tem nada, parte de um pressuposto de que você precisa, hoje em dia, nenhum negócio vai sobreviver se você não tiver minimamente uma capacidade de armazenar dados, seja ela simples ou mais complexa. Mas eu acho que daqui para frente os negócios não vão sobreviver sem essa gestão de dados. Porque a gestão de dados faz com que a gente também tome decisões mais inteligentes, né? Com certeza. Muito bom. Muito obrigada, querido. Que bom. Obrigado. Obrigado a vocês.